Bem, aqui informa que eu estou ao vivo, mais alguém presente, por favor, se manifestem espíritos de luz que me veem, que me ouvem. Mais alguém aí? Estamos no horário marcado. Mais alguém se faz presente? Além de mim, por favor, se manifeste. A Aline entrou. Aline, você me ouve bem? Isso, tem você, Aline. Você consegue me ouvir bem, Aline? O som tá legal? Me ajude aí, por favor. A imagem, imagino que você consiga me ver também. Perfeito. Então vamos começar mais uma das nossas aulas públicas ou aulas abertas. A proposta é ser uma aula mesmo, então durante esse momento você tem a oportunidade de mandar suas dúvidas. Eu vou ficar atento aqui às mensagens e eu tentarei responder da melhor forma possível. Então minha proposta é ficar com mais ou menos 45 minutos, mais ou menos, é o tempo dessa nossa aula de hoje. E o nosso tema, antes de mais nada, para quem não me conhece, sou Rodrigo Goulart, professor de História. E voltando, a temática da nossa aula é monocultura e desnutrição em Casagrande Senzala, como foi anunciado anteriormente, foi divulgado pelas nossas redes. E essa é a temática dessa nossa segunda aula sobre o primeiro capítulo de Casagrande Senzala. Nós começamos essa discussão sobre essa obra, sobre esse primeiro capítulo de Casagrande Senzala, lá em nosso canal, lá no YouTube, lá em Memerquia, em que nós discutimos mais ou menos as 20 primeiras páginas de Casagrande Senzala, ou seja, do primeiro capítulo, aí de nome Características Gerais da Colonização Portuguesa. E nós discutimos, como eu disse, as 20 primeiras páginas desse primeiro capítulo. Então nós falamos como que o Gilberto Freire, que é autor dessa obra, que teve sua primeira edição lançada no ano de 1933, esse autor brasileiro que é um clássico da historiografia brasileira, do pensamento social brasileiro. E como todo clássico, ele é admirado por muitos, criticado por muitos também, e até hoje se escreve, se produz, se debate sobre essa obra, sobre Casagrande Senzala. Então, como eu fiz em relação a aquela série de vídeos sobre o Sérgio Buarque de Holanda, sobre Raiz do Brasil, a ideia é que, obviamente, não é esgotar a discussão sobre Gilberto Freire, sobre Casagrande Senzala e nem sobre essas páginas aqui, porque muito já foi dito, muito foi falado, escrito sobre essa obra, sobre Casagrande Senzala, e a ideia aqui é fazer uma explanação didática, e responder algumas dúvidas, caso alguém tenha, sobre essa segunda parte aí do primeiro capítulo. Eu fiz uma proposta de dividir esse primeiro capítulo em mais ou menos 4 ou 5 partes, são capítulos grandes, da obra Casagrande Senzala. Então eu dividi esse primeiro capítulo em mais ou menos 4 ou 5 partes. O primeiro vídeo ele foi um vídeo mais curto, porque não foi nesse modelo de aula, foi um vídeo gravado. E como esse está na forma de live, na expectativa de que haja participação, eu coloquei esse tempo maior de 45 minutos. Então nós estamos aí pensando que no vídeo anterior nós tratamos das 20 páginas, das 20 primeiras páginas do livro, do primeiro capítulo. Agora nós vamos estar nas mais ou menos 20 páginas seguintes. Eu, obviamente, aqui não vou fazer um retorno a essa primeira parte. É ideal que você procure esse vídeo, está lá disponível no canal, e você assista. E mais interessante ainda que você leia Casagrande Senzala. Aqui uma outra proposta desse vídeo, ou desses vídeos sobre esses clássicos do pensamento brasileiro, é servir como convite para que você leia as obras.
né? Obviamente esse vídeo ele não substitui a leitura da obra. Aqui eu estarei expondo a minha leitura dessa obra. Então o interessante é que você leia a obra e tire suas próprias conclusões, e até volte ao canal, volte aqui ao nosso perfil e faça suas perguntas, seus questionamentos sobre a sua leitura. Compare com a minha leitura e com outras leituras. Eu posso indicar também, caso vocês se interessem, artigos, publicações que debatem, que falam, que escrevem sobre Casagrande Senzala. Então a ideia aqui também, além de fazer essa exposição didática sobre essa parte, essa segunda parte do primeiro capítulo, é fazer um convite à leitura do livro, né, que é mais importante ainda. E como é uma obra em termos de produção antiga, vamos dizer assim, você encontra disponível essa obra na internet. Você consegue baixar o livro gratuitamente na internet. E se você quiser, eu te mando o arquivo, eu mando o link e você consegue ler gratuitamente a obra. Então você não tem desculpa de não ler Casagrande Senzala. Então fica o convite para você ler e ter um maior entendimento sobre essa obra, para além dessa minha leitura sobre Casagrande Senzala que eu farei aqui, né? Então, como está no convite para aula, no cartaz para aula, como eu fiz no primeiro vídeo, eu rebatizei essa segunda parte do primeiro capítulo. Eu chamei essa segunda parte de monocultura e desnutrição. Aí coloquei o des entre parênteses antes de nutrição. Então, por que eu dei essa nomenclatura para essa segunda parte, né? Monocultura e desnutrição? Porque basicamente esses são os temas que serão abordados pelo Gilberto Freire nessa segunda parte do primeiro capítulo. A relação da monocultura com a nutrição do brasileiro, dos brasileiros, da sociedade brasileira, ou, na verdade, como nós veremos, com a desnutrição, ou com a falta de nutrientes dos brasileiros ou da sociedade brasileira. E ele não trata só disso, existem outros temas periféricos nessa segunda parte, né, nesse segundo segmento do primeiro capítulo, mas de maneira geral esses são os principais temas: a monocultura e a desnutrição, a falta de nutrientes importantes, essenciais para a população brasileira. E eu, na leitura dessa segunda parte do primeiro capítulo, eu selecionei alguns pontos, alguns trechos que eu acho interessante serem reproduzidos aqui, para que sejam direcionamentos para a nossa discussão. Então são textos pequenos, são pequenas frases que eu vou tomar a liberdade de ler para ajudar na nossa compreensão do texto, né, para amparar nossa leitura. Então, logo no início dessa sessão do primeiro capítulo, tem a seguinte expressão, abro aspas: nossa verdadeira formação social se processa de 1532 em diante, tendo a família rural ou semi-rural por unidade. Fecha aspas. Ou seja, repetindo, nossa verdadeira formação social se processa de 1532 em diante, tendo a família rural ou semi-rural por unidade. Então, por que eu selecionei esse primeiro ponto, ou esse primeiro trecho desse segmento do primeiro capítulo? Vamos lá. Essa expressão formação social, na verdade, é a base do livro Casagrande Senzala. É isso que o Gilberto Freire ele está explicando. Como que se deu a formação social do Brasil? Ele é um estudioso da sociedade de forma profissional, ele estudou para isso. Então ele está investigando em nosso passado como que a sociedade brasileira se formou. Se na primeira parte do capítulo 1, o que ele fez? Ele retorna a Portugal para entender as nossas origens. E se você viu a nossa aula anterior, que teve a participação do professor Tiago Nicodemo, o que ele nos explicou? Que era muito comum no Brasil, na historiografia, na produção do pensamento social brasileiro, da primeira metade do século XX, se começar a falar do Brasil, não pelo Brasil, mas sim pela Europa, pelos nossos colonizadores.
E segundo o professor Tiago Nicodemo, professor da Unicamp que esteve com a gente na entrevista, nessa aula anterior, essa é uma peculiaridade do pensamento brasileiro, né, de você falar do Brasil, explicar o Brasil ou a origem brasileira começando na Europa ou em Portugal, que foram os nossos colonizadores. Então nós vemos isso em Raiz do Brasil, que nós discutimos em outros vídeos, tem a playlist no canal lá no YouTube, você também pode resgatar. E isso também acontece aqui em Casagrande Senzala. Então a primeira parte desse primeiro capítulo, o Gilberto Freire, ele vai explicar por que a colonização do português na América, em termos gerais, deu certo. Ou dito de outra forma, por que os colonizadores portugueses foram exitosos em colonizar a sua porção da América. Por que eles conseguiram vencer uma natureza que era tão inóspita, tão ameaçadora, tão difícil de ser domada? Então ele vai explicar as ações disso, que eu não vou retomar aqui, senão a gente vai tomar o tempo todo da aula e nós não conseguiríamos entrar na temática dessa parte, mas ele se detém a isso na primeira parte. E nesse momento, na segunda parte do capítulo 1, é que ele vai começar a se aprofundar na colonização em si. Então, nesse segundo momento do primeiro capítulo, o colonizador ele já está assentado aqui, o português, nesse território que está se formando enquanto Brasil. O Brasil está sendo gestado, digamos assim, e ele vai explicar como que se deu essa gestação. E ele coloca um ponto para o início dessa gestação aqui. Ele falou, digamos assim, do pai dessa gestação, que é o português, o colonizador, e agora ele está falando da gestação em si, que se iniciou, segundo ele, em 1532. Por que esse marco de 1532? Você, pela sua distante ou não da escola, deve se lembrar que naquela divisão tradicional, é nesse momento que se inicia aquela colonização de maneira propriamente dita, com o início do empreendimento do plantio, da produção do açúcar ou do plantio da cana-de-açúcar, a implantação dos engenhos aqui no território. Até esse momento, qual era a atividade que os portugueses desenvolviam aqui? O escambo, principalmente do pau-brasil, a entrega de mercadorias diversas para os indígenas. E em troca disso, os indígenas cortavam a madeira, entregavam para os portugueses, e os portugueses mandavam para a Europa. Era uma madeira valiosa na Europa para extrair material para tingimento, uma madeira importante para construção naval. Então, nas primeiras décadas, o português se deteve nessa atividade de escambo, né, tendo um trabalho indígena, esse tipo de vínculo. Não era escravidão, era uma troca. O indígena entregava o seu trabalho e essa madeira e recebia essas quinquilharias, machado, facão, tecido, que os portugueses entregavam para ele. Por quê? Até aquele momento, e o Gilberto Freire aborda isso, os portugueses, eles nunca tinham se entregue, e ele frisa isso, nenhum outro país europeu tinha se entregue ao tipo de colonização agrícola. Tanto que nas outras colônias portuguesas, qual foi a atividade que esses colonizadores desenvolveram? Também atividades comerciais. Nas colônias na costa da África, na Índia, na China, o que os portugueses fizeram? Trocas comerciais, levando mercadorias para a Europa, pimenta, no caso da África, marfim, seres humanos escravizados, ouro, diamante, e essas mercadorias sendo vendidas tanto na Europa, mas também na América, no caso principalmente os seres humanos escravizados. Então a colonização portuguesa em outros locais, na Ásia e na África, foi do tipo comercial, mas na América, a partir de 1532, ela foi diferente. Ela inovou em que sentido? Ela não foi comercial, mas foi agrícola. E por que foi agrícola? E é isso que de novo falando Sérgio Buarque, porque nós saímos da playlist em que eu fiz vídeo, em cada um dos vídeos eu falo de um capítulo de Raiz do Brasil.
Então aproveito novamente para fazer o convite para você assistir a playlist sobre Raiz do Brasil. Mas estamos falando aqui de Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire. Então Gilberto Freire, ele vai explicar nesse segundo momento por que acontece essa virada a partir de 1532, em que os portugueses não desenvolvem uma colonização de tipo comercial, naquela base de feitorias, como era até então, que eram, vamos dizer de maneira simplista, depósitos, onde a madeira era colocada e levada para a Europa, que existia também tipo de feitorias na costa africana, que eram pontos de depositar mercadoria trocada ali para ser mandada para outros locais, Europa e América, no caso das mercadorias comercializadas na costa africana. Por que no Brasil ou na América Portuguesa, a partir de 1532, a atividade que se desenvolve foi o plantio da cana-de-açúcar para a produção do açúcar para ser enviado para Portugal? Por que essa colonização ela deixa de ser comercial e se torna agrícola? E segundo o Gilberto Freire, quase que falei Sérgio Buarque de novo, segundo o Gilberto Freire, os portugueses foram aqueles que inovaram na modernidade nesse tipo de colonização, uma colonização agrícola. Ele, na primeira parte, você verá, lendo o livro ou vendo o meu vídeo, que os portugueses eram mais capacitados para isso, ele vai dizer por quê, lá não vou repetir aqui, veja o vídeo ou leia o livro, leia as páginas, principalmente leia as páginas, mas também, aqui nesse momento, ele coloca um fator da própria terra, dessa própria localidade que está sendo colonizada, para que essa opção pela colonização agrícola se desse. E que situação, ou que conjuntura, ou que contexto foi esse? Segundo o Gilberto Freire, o próprio território impôs ao colonizador o desenvolvimento dessa colonização de forma agrícola. Como assim? O que ele quis dizer com isso? Ele informa, ele defende que essa imposição do território ao colonizador para que ele fosse quase que obrigado a desenvolver uma colonização agrícola, essas condições foram principalmente das populações que aqui estavam. Se nós lembrarmos lá das nossas aulas de História da América, na escola ou em algum outro local, ou de um documentário que tenhamos visto, o continente americano, que foi chamado de América pelos europeus, ele possuía uma diversidade enorme de populações que estavam e que tinham características totalmente distintas entre si, politicamente, economicamente, religiosamente, totalmente distintas entre si. Então, na mesma América que está sendo conquistada pelos europeus, havia impérios centralizados como os incas, os astecas, havia organização em cidades como essas sociedades que eu citei, mas também os maias. Havia uma agricultura nessas sociedades que já domava a natureza com fertilização orgânica, com irrigação. Havia essas sociedades fazendo cálculos matemáticos, já tinham estudos astronômicos. Havia também grupos humanos, por exemplo aqui, que está se tornando o Brasil, que eram grupos que ainda eram nômades ou seminômades, ou seja, grupos que viviam principalmente da caça, da coleta, e que tinham no máximo uma agricultura ainda no início, naquela ainda que de aproveitar o solo no seu máximo até que ele se esgotasse. Então eles saíam dali e iam para um outro local, por isso seminomadismo. Eles ficavam um tempo naquele local. E quando eles abandonavam aquela terra, ninguém, a terra estava estéril, e com o tempo, como aquela terra estava abandonada, ela se recuperava, né, para ser tempos depois ocupada novamente. Então eram esses grupos seminômades ou nômades que viviam correndo atrás dos recursos da natureza. Então quando o europeu chega aqui, eram esses os grupos que aqui estavam, quando os portugueses chegam aqui nesse território que vai se tornar o Brasil. Então, diferente dos espanhóis, que encontram os astecas, os incas, que estavam já em organizações materiais,
com agriculturas avançadas, com extração mineral. Os espanhóis chegam nesses locais e quase que tropeçam em prata, em ouro. Então, quando os espanhóis eles começam a sua colonização, no primeiro momento eles já se entregam aqui ao extrativismo mineral, à mineração, né? Aproveitam até relações de trabalho dos próprios grupos indígenas para a exploração desses indígenas. Os indígenas eram retirados de suas aldeias para ir para as minas trabalhar, ou nas próprias aldeias eram explorados pelos espanhóis. No caso dos portugueses não tinha nada disso. Eram grupos que ou não conheciam a agricultura ainda, ou estavam começando a conhecer a agricultura e que não praticavam a mineração, não extraíam minerais. Os portugueses não encontram minerais preciosos aqui. Os portugueses só vão encontrar minerais preciosos aqui no final do século XVII, e o século XVIII será o século da mineração para os portugueses, principalmente. Então, diante disso, qual foi a alternativa para os portugueses? Se não tinha como fazer trocas comerciais substanciais como nas Índias ou na África, na Ásia, se não havia uma possibilidade de uma grande extração mineral, de uma mineração que rendesse grandes recursos para Portugal, qual foi a alternativa encontrada? A produção agrícola, monocultora, ou seja, produzir em grande quantidade um único produto para ser mandado para Portugal, para ser vendido. E um produto, obviamente, interessante ao mercado europeu. E que produto escolhido foi esse? A cana-de-açúcar, né, que foi plantada aqui, o açúcar, a cana moída aqui, o caldo extraído e todo aquele processo de produção dos blocos, né, de açúcar, daquela quantidade de açúcar para ser enviado para Portugal. E essa produção açucareira, ela é tentada em diferentes pontos da colônia, mas ela vai florescer com grande intensidade, principalmente na região do atual Nordeste brasileiro, principalmente onde hoje é o estado da Bahia, onde hoje é o estado de Pernambuco, que há economia açucareira, ela vai florescer. Hoje a produção açucareira está estendida por quase todo o território brasileiro, no norte fluminense, São Paulo, tanto que hoje o Brasil é campeão na produção de açúcar, e seus derivados. O Brasil se destaca nisso. Mas no mundo colonial, a produção açucareira ela era concentrada no atual Nordeste. Outros locais também, mas em larga escala no Nordeste. No Espírito Santo, por exemplo, o açúcar ele reinou até meados do século XIX. Era o principal produto, o principal vegetal que era plantado e o principal produto que era produzido aqui era o açúcar. Tinha também a farinha, outros produtos como nós veremos, mas o principal produto aqui era o açúcar. Havia engenhos instalados aqui no Espírito Santo também, na capitania do Espírito Santo também. Então essa condição social, ou seja, encontrar esses grupos humanos que não tinham condições de tecer relações econômicas, comerciais interessantes e que não praticavam a mineração em larga escala, ou em escala nenhuma, essas condições que fizeram os colonizadores se entregarem à produção agrícola monocultora em larga escala. No caso aí, a produção do açúcar, né? A produção da cana-de-açúcar. E qual a relação que isso teve com a nutrição, né? Quando a gente fala de nutrição, a gente está falando de alimentação da sociedade brasileira. Imagino que você já está fazendo o link aí na sua fértil cabecinha. Por quê? Estamos falando de açúcar, estamos falando de alimentação. E se você lê a obra Casagrande Senzala, a alimentação ela é um ponto forte, a gastronomia é um ponto forte na obra Casagrande Senzala. Então a todo momento você vai encontrar isso na obra, inclusive aqui nesse momento. Mas se nós voltarmos lá naquela frase inicial, vou ler novamente, que é a seguinte: nossa verdadeira formação social se processa de 1532 em diante, tendo a família rural ou semi-rural por unidade. Então nós temos aí duas coisas sendo ditas. A dimensão do rural, que nós falamos agora,
da monocultura, a produção da cana-de-açúcar, do açúcar, mas ele também fala do quê? Ele fala da família, ponto que ele abordou na sessão anterior ou na sessão inicial do capítulo 1, né, que eu discuti no vídeo anterior. E o que ele falou da família? O Gilberto Freire ele vai explicar que o colonizador que aqui chega, chegam homens de algumas origens sociais, e aqui no Brasil, esses colonos, eles logo eles vão se miscigenar, ou seja, terão encontros sexuais forçados ou não, afetivos ou não, com a população local, com as mulheres dos grupos indígenas locais, com as etnias indígenas locais, e depois com as mulheres das etnias africanas escravizadas que estão chegando aqui. E o Gilberto Freire, ele defende a tese de que a formação dessas famílias mestiças, ou desses encontros entre essas etnias, foi fundamental para vencer o obstáculo da quantidade pequena de colonos que vieram para cá. Então ele advoga isso. Como que Portugal conseguiu, com pouca gente, colonizar territórios tão vastos? Então ele aponta essa família mestiça como a causa disso. Vejam que aqui eu não estou defendendo a argumentação do Gilberto Freire. Eu estou aqui nesse curto espaço fazendo uma reprodução dos argumentos dele. Então ele entende que essa família que se forma, essa família mestiça do colonizador que vem para cá, ela foi a base para que essa pouca gente, essa quantidade pequena de colonos que vêm para cá, conseguissem colonizar territórios tão vastos como aqui na América. E ele retoma esse ponto aqui, que essas famílias, elas se formam, só é possível que essas famílias se formam, por quê? Daí eu vou ler um segundo trecho aqui dessa segunda sessão do capítulo 1, que é o seguinte, abre aspas: O Brasil formou-se despreocupado dos seus colonizadores da unidade ou pureza de raça. Durante quase todo o século XVI, a colônia esteve escancarada a estrangeiros, só importando às autoridades coloniais quem fosse de fé católica. Então o que o Gilberto Freire está dizendo? Que não havia, ele já abordou isso na primeira parte do capítulo 1, um ideal de pureza racial para esse colono português. E ele até explicou isso na primeira parte, que o português ele já vem para cá mestiço, por conta daquela presença secular dos árabes na Península Ibérica. Então os portugueses já vêm para cá mestiços. Então os portugueses não tinham um ideal de pureza racial, pureza étnica, numa terminologia mais contemporânea a nós. Tanto que, por não ter esse ideal, eles vão se miscigenar, não vão se importar em ter uniões sexuais, forçadas ou não, com moradoras daqui, já estavam aqui, ou com africanas escravizadas que estão sendo trazidas para cá. A pureza que esse português, segundo o Gilberto Freire, a pureza que esse português tinha era uma pureza de cunho religioso em relação ao catolicismo. Então ele aponta, o Gilberto Freire, que o catolicismo era o cimento, ele usa esse termo, da unidade social, cultural portuguesa, e essa ideia de unidade pela religião, segundo o Gilberto Freire, foi trazida também para cá. E é um trecho, que é um terceiro trecho que eu vou ler, que ele diz o seguinte, abre aspas, o inimigo, ele diz assim, o colonizador português, ele temia no não católico o quê? Ou seja, quando o colonizador português, ou português, ele olhava o não católico, o que ele via? Ele via, abre aspas, o inimigo político capaz de quebrar ou de enfraquecer aquela solidariedade que em Portugal se desenvolvera junto com a religião católica. Solidariedade essa mantida na colonização brasileira, né? Ou seja, esse catolicismo, essa dimensão cultural, foi esse cimento, essa liga que, segundo Gilberto Freire, deu unidade
para a sociedade portuguesa e também trouxe unidade, foi trazido para cá para ser unidade também para a sociedade brasileira. Então, a ideia de pureza para esse colono não era racial, étnica, era de religião. Então, primeiro, não importava a origem de nacionalidade ou étnica de quem está vindo para cá, segundo Gilberto Freire, mas importava a religião, né? Se fosse essa pessoa tinha que ser um católico ou uma católica. E também, por não haver essa ideia de pureza, isso permitiu com que esses portugueses tivessem encontros sexuais, a sexualidade é algo que está aí presente, vai se tornar muito mais presente nas páginas seguintes. Esses contatos sexuais com não brancos se tornaram muito mais intensos por conta desse não ideal de pureza desses portugueses, pela ausência desse ideal de pureza étnica ou de pureza racial. Então a formação dessas famílias, dessa família rural, voltando lá naquele primeiro ponto, foi fundamental para que a colonização desse certo, como ele falou na primeira parte do capítulo 1, para que a colonização acontecesse. E essa família rural que vai tocar esse empreendimento agrícola da monocultura, e no caso a monocultura do açúcar, da cana-de-açúcar. Vejam que o Gilberto Freire ele está botando uma lente de aumento sobre essa dimensão da economia agrícola e da economia açucareira nesse mundo colonial. Eu falei isso nos vídeos sobre o Sérgio Buarque e repito aqui, como toda obra, Casagrande Senzala, ela é uma obra datada. Então, foi uma obra escrita na primeira metade do século XX. Então, muito já se foi produzido posteriormente sobre o mundo colonial. Então, o Gilberto Freire, ele concentra a sua explicação nessa dimensão da grande propriedade monocultora produtora de açúcar, que era uma realidade no mundo colonial, principalmente de onde? Do Nordeste brasileiro. Mas o mundo colonial ele foi além e muito além dessa realidade, né? Porque para o Gilberto Freire, essa produção monocultora, ela trouxe que grande problema para a formação social brasileira. Trouxe como grande problema o segundo termo aí do título da nossa aula, que é a desnutrição. Para o Gilberto Freire, o fato da economia ou da produção no mundo colonial centrar seus esforços na produção do açúcar, no plantio do açúcar, não havia possibilidade da produção de forma interessante, de quantidades interessantes, de alimentos para toda a população, o que fazia com que essa população no mundo colonial ela fosse carente dos nutrientes essenciais para o seu desenvolvimento. Tanto para ele, para o Gilberto Freire, quem eram os principais ou os que eram melhor alimentados nesse mundo da escravidão, no mundo do açúcar? Os brancos da Casa Grande, o senhor, sua família, os trabalhadores mais próximos da família, e os que eram escravizados, que eram melhor alimentados para estarem melhor preparados para o trabalho. Essa é a argumentação do Gilberto Freire. Mas, segundo o Gilberto Freire, nas diversas camadas entre esses dois extremos, mestiços, livres pobres, outros grupos, esses que estavam nessa dimensão, nessa grande dimensão intermediária, eles estavam muito mal alimentados, porque não tinham o acesso por conta da melhor condição material aos alimentos, como os brancos da Casa Grande, e não eram bem alimentados para aguentarem o trabalho na lavoura, no engenho, como eram os escravizados. Então, para o Gilberto Freire, todos esses grupos que eu citei aqui, entre os brancos da Casa Grande e entre os escravizados, eles eram muito mal alimentados. E ao mesmo tempo, segundo o Gilberto Freire, ele faz a seguinte ressalva: os brancos da Casa Grande e os escravizados eram bem alimentados
em relação a esses grupos intermediários, ou seja, era um bem alimentado relativo, não era o ideal, mas era melhor ou muito melhor do que a alimentação que esses grupos intermediários, que eram grupos mestiçados principalmente, que eram fruto desses encontros entre as etnias indígenas, africanas e brancas, esses grupos é que tinham uma alimentação muito ruim. E nesse ponto, o Gilberto Freire argumenta que essa má alimentação ou essa má nutrição ou a falta desses nutrientes estava na base do nosso desenvolvimento social deficitário, digamos assim. Enquanto nas primeiras décadas do século XX era muito comum se explicar que as razões do nosso atraso ou de nós não sermos um país desenvolvido se espelhando na Europa ou nos Estados Unidos era por conta de sermos um país de miscigenados, ou seja, um país de frutos de uniões entre grupos africanos, grupos indígenas com grupos brancos. Era um momento, no início do século XX, que predominavam as teses eugenistas, que entendiam que as etnias ou os grupos, ou de que as raças tinham uma hierarquia entre si, e a raça branca era a mais desenvolvida, a mais qualificada. Então havia ideais de pureza, ou de purificação, ou de branqueamento do Brasil, e só assim o Brasil alcançaria o seu desenvolvimento. E o Gilberto Freire toma outro caminho. O que ele conclui? Não, nosso problema de subdesenvolvimento ou de não desenvolvimento social ou de atraso não é a miscigenação ou o encontro de raças, utilizando um termo da época, diferentes. Na verdade, é o fato desses grupos miscigenados não terem acesso à nutrição ideal, à nutrição essencial. As gerações pós-gerações, esses grupos serem mal alimentados, mal nutridos. Isso é que levou ao nosso atraso. Na conclusão dele, um atraso intelectual, um atraso cultural. Então não é um problema baseado na raça, mas é um problema baseado na não nutrição. E qual seria a causa dessa não nutrição, segundo Gilberto Freire? A grande propriedade monocultora produtora de açúcar, que não daria espaço para a produção de alimentos básicos para as populações. Então ele fala, por exemplo, que não havia alimentos frescos nem na mesa da casa grande, não havia fartura, não havia alimentos, uma produção diversificada de alimentos. E lembrando que essa obra é uma obra datada e já há produções, e muitas produções posteriores, que mostram que nesse mundo colonial havia sim outras produções, até dentro dessas grandes propriedades havia sim uma produção de gêneros alimentícios básicos, e outras regiões da colônia também havia produção de alimentos. O Espírito Santo, por exemplo, havia uma produção de gêneros da terra como milho, feijão. Na região das Minas, no próprio momento da mineração, começa a haver uma produção desses gêneros, e quando a mineração entra em declínio, há uma produção de alimentos para substituir essa atividade que está morrendo, e essa produção vai abastecer outros locais da colônia. E repetindo, no próprio mundo do açúcar havia também atuação tanto de pequenos lavradores, roceiros, mas também a produção por cativos e não cativos dentro da grande propriedade. Mas nós não podemos negar a existência dessa desigualdade no acesso à alimentação, que desde o mundo colonial ela se torna uma realidade, uma realidade no contexto brasileiro, que até hoje, no momento em que a fome está voltando, ou talvez ela nunca tenha ido embora, mas a gente tem alcançado o Brasil oficialmente voltando ao mapa da fome. Nós temos uma circunstância em que a concentração
ou a desigualdade social no Brasil, ela também se dá na oferta de alimentos, na má alimentação, em como que as pessoas têm acesso a esses alimentos. E para o Gilberto Freire, esse não acesso se dava por conta da monocultura. Entendo que esse não era a única razão, mas era parte considerável do problema. Que mesmo, fazendo justiça ao Gilberto Freire, mesmo essas produções, esses roceiros, ou essas produções dentro das próprias grandes propriedades, elas não eram suficientes para dar conta dessa grande população que estava nesse intermediário entre os brancos da Casa Grande e os próprios escravizados, né, que ali se viravam nesse mundo colonial como podiam, se tornavam mendigos, ou iam para a prostituição, ou viviam em trabalhos precarizados, ou em pequenos serviços. Essa era a realidade desses grupos intermediários, que não estavam na Casa Grande e não estavam na senzala. E lembrando que o Gilberto Freire, como eu já disse, ele coloca uma lente de aumento sobre esse mundo da escravidão no açúcar. Mas lembrando que o mundo colonial brasileiro ia para além disso. Também é o mundo da produção da carne, do couro, para as regiões interioranas e no sul. Ele fala um pouco do bandeirantismo e também a produção de outros gêneros alimentícios, onde hoje é a cidade de São Paulo, pelos próprios bandeirantes, a produção de alimentos na região do atual Minas Gerais e no Espírito Santo, que eu também mencionei. Então o mundo colonial ele é para muito além da ideia de Casa Grande de senzala. E a própria Casa Grande, né, ela nem sempre era tão grande assim. Ela é nem aqueles homens daquela época utilizavam esse termo Casa Grande. O Gilberto Freire, que se a gente investigar um pouquinho a biografia dele, ele é um homem que cresceu na Casa Grande. Ele nasceu no ano de 1900, no início do século XX, no Nordeste, e cresceu ele é filho dessa elite nordestina, de grandes proprietários nordestinos. Então ele veio desse mundo. Então ele é um homem que cresceu nesse mundo rural nordestino no início do século XX, que está saindo da escravidão, e ele vai se debruçar sobre o mundo colonial para explicar aquele mundo em que ele vivia, né, aquele mundo em que ele estava. Então essa é uma leitura desse segundo ponto do primeiro capítulo, né? E espero continuar em vídeos seguintes ou em aulas seguintes abordar pelo menos todo esse primeiro capítulo. Ninguém aí se manifestou com perguntas ou por considerações. Espero que vocês tenham gostado. Fica aí novamente o convite para que vocês leiam Casa Grande Senzala. Se quiserem aí que eu envie o link ou arquivo, me cobrem lá pelo canal ou aqui também pelo Instagram. Mas vocês são espertos na internet, vocês conseguem achar também aí numa rápida busca. E também, se quiserem artigos, livros ou vídeos, vocês encontram outros vídeos também sobre Gilberto Freire, sobre Casa Grande. Tem até gibi, história em quadrinhos sobre Casa Grande e Senzala, né? Eu não sei se tem para baixar, mas tem um quadrinho, um gibi sobre Casa Grande e Senzala. E por mais que a obra seja criticada, justamente por ser muito criticada, é importante que ela seja lida, para que possamos tomar nossas próprias conclusões. Tá bom? Então, obrigado por aqueles que compareceram. Um grande abraço para vocês, fiquem bem e até a próxima.